Doutor Antônio Carlos Marcato vai proferir a palestra Há limites para as técnicas executivas empregadas pelo juiz. Com a palavra, o presidente da mesa para saudação e breves considerações a respeito do tema. Boa noite a todos. Sem maiores delongas, saúdo a todos os acadêmicos, professores, colegas, advogados, advogadas. E o professor Marcato, que de longa data sou admirador como acadêmico e que é um prazer gigante estar aqui em Ponta Grossa com o senhor. Lhe saúdo também em nome do Instituto, com muito prazer, ele recebe o senhor em Ponta Grossa hoje. O professor Marcato, para que todos conheçam, me passaram um currículo dele aqui, que são apenas algumas linhas do currículo dele, que é gigantesco, né? Vou colocar como está aqui. O professor Marcato é mestre em Direito Processual pela USP, doutor em Direito pela USP, livre docente em Direito Processual Civil pela USP e docente pela USP desde 1982, perdão. E é professor associado da instituição desde 1998. Professor Marcato, sem maiores delongas, passo ao professor a palavra, fica à vontade, para que nós possamos ouvir o senhor. Vai ficar de lá? Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu, antes de mais nada, quero agradecer ao Dr. José Sebastião Fagundes Cunha pela generosidade acolhida, pelas palavras que me dedicou. E, antes de mais nada, dizer também, da minha parte, algumas palavras para os alunos. Essa minha exposição é uma exposição, obviamente, breve. O meu tema é: há limites para a atividade executiva do juiz? Resposta: sim, acabou. Teoricamente, seria essa a exposição. Mas, evidentemente, que eu vou ter que aqui estabelecer algumas premissas para chegar ao final da exposição. A resposta é sim. Mas me permitam também, rapidamente, falar alguma coisa aos estudantes. Doutor José Fagundes falou, José Sebastião Fagundes Cunha falou que veio de uma família humilde, que teve uma série de dificuldades pela frente até chegar onde chegou. Eu também vim de uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo. Na minha família não havia ninguém ligado à área jurídica. Eu fui o primeiro e depois alguns outros me seguiram. E eu me recordo que quando fui prestar vestibular na Universidade de São Paulo, ainda ingênuo, eu imaginava que, primeiro, eu não ia ingressar na faculdade. Era muito disputada, vestibular muito difícil. Eu estava vindo de uma pequena cidade do interior, havia estudado somente, até então, e sempre foi assim, em escola pública. Enfim, passei no vestibular. Durante os 5 anos de faculdade, eu ficava imaginando que, assim que eu saísse da faculdade, eu não saberia exatamente o que fazer com o meu diploma. Soube. Prestei concurso para o Ministério Público, ingressei no Ministério Público, fui muito feliz na carreira. Alguns anos depois, fui para o Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, posteriormente para o Tribunal de Justiça. Eu não esperava nada disso na minha vida. Na verdade, eu nem sonhava com essas possibilidades, e elas aconteceram. E há uma fórmula bastante simples para que isso aconteça. A fórmula é a seguinte: se você achar que não vai dar certo, tenha absoluta certeza que não vai mesmo. Se você achar que vai prestar prova e que não vai passar, fique sabendo que não vai passar também. E se você for lá para ver como é que é, você verá como é que é muito difícil. Em outras palavras, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se não confiarem na sua própria força, se não confiarem na sua própria inteligência, se não confiarem no seu próprio dinamismo, não vão chegar realmente a lugar nenhum. É só isso. A lição é essa: estudem, persistam, acreditem, e o resto virá. Sempre virá. É assim que as coisas funcionam nesse mundo. Agora, a exposição. Quando eu estava ainda na faculdade,
ainda também na vigência do Código de 73, o Código antecessor do atual, eu tive uma aula com um determinado professor que foi muito provocado por um aluno. Esse aluno era daqueles que ficava instigando o professor, às vezes até a ter uma reação não tão, enfim, muito simpática. E ele dizia o seguinte: este código, referência ao código anterior, este código de processo civil é um código que foi feito, projetado, idealizado para proteger os credores, que são os capitalistas, e vinha com um discurso todo político em cima do código. E um dia o professor ficou irritado e disse para ele: olha, é verdade, este código de processo civil foi editado, predestinado a proteger os ricos e a oprimir os pobres e os coitados que não têm como pagar. Na verdade, todavia, e vocês são muito jovens, não sabem disso, na verdade, assim que o Código de Processo Civil de 1973 passou a vigorar, os meios de impugnação das decisões, os meios de questionamento de atividade executiva eram tantas que valia a pena para o devedor que o processo demorasse. Valia a pena para um banco, por exemplo, não pagar uma determinada dívida, ainda que se tratasse de uma dívida com título executivo. Por quê? Porque enquanto o processo se arrastava com os inúmeros incidentes que podiam surgir, esse banco estava capitalizando aquele dinheiro, emprestando a juros e assim por diante. Na verdade, o Código de Processo Civil, tal como elaborado, o Código anterior, no início da sua vigência, durante grande parte dessa sua mesma vigência, ele foi um código predestinado a proteger o devedor, e não aquele que tinha o direito líquido, certo e exigível na dicção da lei. Essa situação passou a sofrer algumas pequenas modificações no decorrer do tempo. O Código de Processo Civil foi sendo atualizado, foi sendo melhorado, e surgiu no curso, digamos, dessa reforma, ou dessa mini-reforma, a ideia de adoção do chamado princípio da atipicidade das medidas executivas. É um nome bonito, mas fundamentalmente significa o seguinte: determinadas medidas foram estabelecidas para que o juiz pudesse delas se valer para forçar o devedor inadimplente a satisfazer a obrigação. Fundamentalmente é isso. As chamadas medidas de apoio, a possibilidade de invasão imediata no patrimônio do devedor, a possibilidade da prática de determinados de coerção, de indução e assim por diante. Pois bem, para que nós compreendamos exatamente como essas medidas hoje atuam no Código de Processo Civil, agora em vigor, fundamentalmente aquelas medidas que estão previstas no artigo 139, inciso 4 do atual Código de Processo Civil, é fundamental que nós façamos aqui um pequeno apanhado a respeito de alguns institutos, algumas garantias. Vamos começar pela garantia do contraditório, que é íncita a qualquer atividade jurisdicional. O Código de Processo Civil atual, no artigo 10, ele estabelece o chamado contraditório pleno, assim evitando as chamadas decisões surpresas. O Código de Processo Civil atual diz que o juiz pode, em determinados casos, até agir de ofício, abrindo parênteses novamente para os estudantes. O que significa agir de ofício ou ex ofício? Significa o juiz agir, tomar iniciativas, sem que haja requerimento da parte nesse sentido. Ele age por dever do seu próprio ofício, por dever da sua própria atividade jurisdicional. Mas outra coisa totalmente diversa é o juiz decidir inaudita altera parte, sem ouvir a outra parte. O que o Código de Processo Civil atual estabelece, no artigo 10, é o seguinte: o juiz pode até agir de ofício, mas não pode nunca decidir sem antes ouvir a parte que será atingida por sua decisão, salvo nas hipóteses que estão no artigo anterior, no artigo 9º. São 3 hipóteses: tutela antecipada. Acho melhor eu sair daqui, não, que vou sentar, porque parece que aqui fica melhor, ou não, não sei, enfim. Mas eu dizia, esse artigo 10 do Código de Processo Civil, que trata desse chamado contraditório pleno, ele tem a sua origem uma ideia muito interessante, na verdade, mais do que uma ideia, uma exigência constitucional muito gratificante, no sentido de que os juízes não possam agir de forma indiscriminada
tomando atitudes, adotando decisões que possam causar dano à pessoa, sem que essa pessoa tenha a possibilidade de poder, em juízo, deduzir as suas razões. Acontece, e aqui, quando estudante, eu li uma vez uma passagem de um famoso autor italiano, Calamandrei, hoje quase esquecido, mas Calamandrei falando a respeito do direito de defesa e falando a respeito do contraditório, que são duas garantias mínimas do devido processo legal. O Calamandrei dizia o seguinte, e eu nunca mais me esqueci disso, ele dizia o seguinte: se você é réu e tem absoluta certeza e convicção de que a pretensão do autor é ilegítima ou injusta, você, enquanto réu, não tem apenas o direito de se defender, você não tem apenas o direito ao contraditório, você tem o dever de se defender para impedir que uma pretensão injusta ou ilegítima seja acatada por um juiz induzido em erro pela má-fé do autor. Aí ele dava a segunda lição, ele dizia o seguinte: se você é réu e tem dúvida quanto à legitimidade, à certeza da pretensão deduzida pelo autor, na dúvida, você tem todo o direito a se defender, defenda-se. E daí ele deu a última lição que me parece fundamental, ele dizia o seguinte: mas se você é réu e tem absoluta certeza de que a pretensão do autor é justa e legítima, onde é que se busca o seu direito a uma defesa fundamentada na própria lei constitucional? Por que eu digo isso? Eu digo isso por conta até de uma observação feita pelo professor Marcelo Caetano. Quando eu estava no tribunal, antes do dia 17 de março do ano passado, do ano de 2015, se uma apelação viesse a mim, e essa apelação fosse absolutamente intempestiva, eu ia indeferi-la. E dessa decisão caberia um recurso se a parte pretendesse recorrer e deveria tentar convencer os demais integrantes da turma jogadora de que ela era tempestiva. Mas vamos num outro sentido. Imaginemos um juiz de primeiro grau de jurisdição que receba uma petição inicial e imaginemos que se trate de um caso de incompetência absoluta. Nós todos sabemos que se um processo tramitar perante um órgão jurisdicional absolutamente incompetente, o resultado final, ao final obtido, é nulo de pleno direito. O que acontecia até antes do início de vigência do atual Código de Processo Civil? Se eu ingressasse com uma determinada demanda perante um órgão absolutamente incompetente, o juiz que atuava naquela vara, ele faria o quê? Ele diria o seguinte: trata-se de incompetência absoluta, declino, remeta-se ou redistribua-se a quem de direito. E dessa decisão, cabia agravo ao tribunal. E com isso, resolvia-se imediatamente se a questão da competência estava ou não bem solucionada em primeiro grau de jurisdição. Hoje não é mais assim. Hoje, se eu ingressar em juízo com uma ação e o órgão jurisdicional for absolutamente incompetente, o juiz vai dar a seguinte decisão: diga o autor a respeito da competência. E daí o autor vai dizer o seguinte: excelência, tanto eu entendo que o órgão competente aqui, que eu promovi a ação aqui, se eu entendesse diferente, teria proposto em outro lugar. E daí o juiz vai dizer o seguinte: pois é, o que você entende é absolutamente irrelevante, porque eu sou absolutamente competente e determino a remessa dos autos ao órgão competente. E dessa decisão, como lembrou o professor, não cabe agravo. Processo, alguma coisa há de acontecer, senão o processo irá até o fim. Ao final, na apelação, alega-se essa questão, porque ainda não é matéria preclusa, e depois de 1, 2 anos de trâmite do processo em primeiro grau, o tribunal entende que é caso de nulidade, dá provimento à apelação, anula tudo, daí então redistribui-se corretamente ao órgão jurisdicional. Isso em atenção ao contraditório pleno e, obviamente, agora permito a ironia, em atenção à garantia constitucional da duração razoável do processo. Vejam que, eventualmente, o excesso de remédio mata o paciente. Este é um dos casos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se, na vida, as relações pessoais fossem sempre pacíficas, se, no mundo ideal, todas as obrigações fossem cumpridas de forma voluntária, de forma integral,
não teria muito sentido eu estar aqui falando sobre, como falarei daqui a pouco, sobre responsabilidade patrimonial, sobre eficácia executiva, porque no mundo ideal, esses temas sequer surgiriam. Mas nós não vivemos no mundo ideal, de sorte que nós temos, em determinadas circunstâncias, que estabelecer, ou a lei estabelece, ou o contrato eventualmente o faça, estabelecer determinadas sanções. E aqui o primeiro tópico da minha exposição, a chamada sanção material ao lado da sanção processual. Observe uma coisa, quando eu celebro um contrato, normalmente, nesse contrato, obrigação de pagar, fazer, não fazer, normalmente, coloque-se entre outras tantas, uma cláusula, que é a cláusula, digamos, de caráter punitivo. Olha, se não pagar a dívida no dia tal, mora, incidência de juros moratórios, incidência de uma pena no caso de não cumprimento de uma obrigação de fazer, e assim por diante. Esta é a chamada sanção material prevista na lei material, basicamente no Código Civil. Esta sanção material, todavia, ela não satisfaz o credor no caso de descumprimento da obrigação. Ela agrava a situação do devedor, mas não satisfaz o credor. E aqui eu me recordo até de uma piada sem graça, fiquem dispensados até de sorrir a respeito, mas a piada é a seguinte, dentro desse contexto, o fulano era um trabalhador, assim, extremamente envolvido na sua atividade, trabalhava 10, 20 horas, estou exagerando, obviamente, por dia, e não chegava a lugar nenhum. E o vizinho dele, que era agiota, não fazia nada, só emprestava dinheiro a juros escorchantes e tinha uma vida tranquila, uma vida boa, até que ele resolveu seguir o mesmo caminho. Ele vendeu tudo que tinha e resolveu ser agiota. E um dia, perguntado pelo vizinho o que ele havia feito com o dinheiro, ele falou, eu emprestei todo o dinheiro a juros exorbitantes para fulano de tal. E o agiota falou, todo o seu dinheiro de uma vez só, para uma pessoa só? Ele falou, sim. E você pegou alguma garantia? Ele falou, não, nem sabia que podia pegar garantia. Pois é, você não pegou? Não. E você acha que ele vai lhe pagar? Ele falou, me pagar? Não vai, mas que a taxa de juros é elevada, ou seja, ele vai continuar me devendo, e cada mês que passar, ele vai continuar mais me devendo, porque a taxa de juros é altíssima, só que eu nunca vou receber. Essa é a sanção material. A sanção material, prevista em lei, ela agrava a situação do devedor, mas não satisfaz o credor. Daí a necessidade da chamada sanção executiva. Significa isso? Não me pagou a dívida? Não. Sofreu a sanção material? Juros moratórios? Sim. E continua não me pagando? Bom, então, a sanção material, nesse caso particular, é inoperante em termos de satisfação do meu direito. Eu faço o quê? Eu vou a juízo. E quando eu ingresso em juízo, aí sim, através da chamada atividade executiva, opera-se a sanção processual, que consiste na invasão do patrimônio devedor, retirando deste patrimônio tanto quanto baste e seja necessário para a satisfação do meu crédito. Esta é a sanção processual. É claro que a sanção processual, tanto quanto a sanção material, qualquer delas, é absolutamente inoperante se o devedor não tiver patrimônio, ou patrimônio próprio, ou patrimônio de um terceiro que o garanta, um fiador, um avalista, assim por diante. Daí a ideia de responsabilidade patrimonial, que é o último tópico antes da exposição propriamente dita, que vai ser rápida, como já perceberam. Nos primórdios do direito romano, e eu volto já para o século XXI, mas nos primórdios do direito romano, o devedor respondia por suas dívidas com a sua pessoa. Era chamada responsabilidade pessoal. Significava o seguinte, para aqueles que não tiveram contato com essa parte da história humana, significava que, se ele não pagasse a dívida, ele era preso. Ele era preso até que pagasse aquela dívida, ou até que alguém pagasse por ele. Se depois de um determinado tempo, ele não pagasse a dívida, nem alguém por ele o fizesse, ele era colocado à venda. Ele perdia a condição de cidadão romano, caso o tivesse, e era colocado à venda. E ele era colocado à venda porque ele respondia com o seu corpo, com a sua pessoa. E com o produto da venda,
seria então satisfeito o credor. E se ninguém quisesse, aspas, comprá-lo, aí ele era retirado, aspas, do território de Roma e era morto e cortado em tantos pedaços quanto fossem os seus credores. Era essa a sua responsabilidade. Eu costumo dizer aos meus alunos, brincando, que se essa regra cruel e evidentemente inumana ainda permanecesse hoje, nós seríamos um país semi-povoado. Felizmente, para nós todos, principalmente para aqueles que devem alguma coisa, a responsabilidade não é pessoal, a responsabilidade é patrimonial. Daí o artigo 391 do Código Civil dizer o seguinte, por suas dívidas, a redação não é essa, mas ele diz o seguinte, todos os bens do devedor respondem pelo adimplemento das suas obrigações, ou pelo adimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor, artigo 391 do Código Civil. E eu digo aos meus alunos, pelo adimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor, exceto os bens que não respondem. Daí o artigo 789 do Código de Processo Civil, porque responsabilidade patrimonial não é instituto de direito material, é instituto de processo. O artigo 789 do Código de Processo Civil diz o seguinte, pelo inadimplemento das obrigações, respondem os bens presentes e futuros do devedor, presentes e futuros, vírgula, ressalvadas as exceções legais, que são os casos dos bens inalienáveis, empenhoráveis de modo geral. Então, observe uma coisa, uma vez que se inicie um processo de execução, ou antes disso, ainda em situações de não obtenção do título via cognição, é perfeitamente possível que o juiz brasileiro adote uma série de providências tendentes justamente ou a garantir a satisfação do direito alheio, do caso do credor, ou até satisfazer esse direito. E o faz por meio das chamadas medidas de apoio, que estão hoje, de forma muito ampla, previstas no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, e esse é o nosso tema, vejo que já estou praticamente encerrando. O que diz o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil? Em uma linguagem não técnica, ele diz o seguinte, o juiz pode, para garantir o adimplemento, ele pode tomar uma série de providências que levem à satisfação do direito, ainda que não imediatamente. São chamadas medidas de apoio. Alguns juízes, e eu já vi acontecer, não sei aqui, o meu universo é São Paulo, mas alguns juízes, em situações em que o devedor é renitente, ele determina o recolhimento da sua carteira de habilitação. Não pode mais dirigir. Recolhe. Enquanto não pagar, não dirige mais. Alguns determinam o recolhimento do passaporte. Se você não pode pagar, então também não vai viajar. Alguns têm determinado o recolhimento de cartão de crédito. Se você não paga as suas dívidas, por que vai continuar usando o cartão de crédito? E assim por diante, que é uma forma de compelir o devedor a tomar iniciativas no sentido de cumprir a obrigação. E é justamente essa questão que me colocaram. Existe limite a estas medidas executivas? Há limites. No estado de São Paulo, numa comarca do interior, um juiz trabalhista famoso, bastante conhecido, no meio de uma audiência trabalhista, ele, de um lado reclamante, do outro lado reclamado, ele virou para o reclamado, que seria, teoricamente, a parte suficiente naquela relação, e falou, olha, eu estou vendo que o senhor tem um relógio de pulso bonito, podia ver. E o reclamado ali, o juiz, imagina, o juiz pedindo para ver o relógio dele, ele não teve dúvida, tirou o relógio do pulso, deu na mão do juiz, e o juiz falou, nos termos do artigo 139, inciso 4 do CPC, que aplica subsidiariamente, o seu relógio está penhorado. Não foi uma penhora online, foi uma penhora on time. E a pergunta que se coloca, isso era legítimo? Isso é viável? Resposta, obviamente que não. Então, quais são os limites que se estabelece, ou que a lei estabelece, para que o juiz possa agir de forma legítima nos termos do artigo 139, inciso 4 do CPC? Quais são os limites para que o juiz possa, se for o caso, determinar a apreensão do seu passaporte? Os limites para que ele possa determinar a apreensão do seu cartão de crédito, ou a apreensão do seu veículo? Bom, o primeiro limite, obviamente,
é a Constituição. Em outras palavras, salvo em situações de tutela de urgência, aquelas tutelas de necessidade imediata, o juiz não pode adotar essas providências sem antes dar ao devedor a oportunidade de manifestação. Isso está previsto textualmente no artigo 10 do Código de Processo Civil, já não bastasse por si só a Constituição Federal assegurar o contraditório. É claro que em situações de urgência, evidentemente, daí nós temos a regra do artigo 9º do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a agir não apenas de ofício, mas também sem ouvir a parte contrária, inaudita altera parte. Mas o primeiro limite a essa atividade é justamente a lei, mais especificamente a norma constitucional. O segundo limite é o bom senso. Eu sempre digo aos meus alunos que direito é bom senso. É antes e acima de tudo uma atividade relacionada ao bom senso. Decidir com bom senso significa decidir de forma justa, de forma coerente, de forma correta, à luz do caso concreto. Pense numa coisa, imagine o juiz determinando a apreensão do devedor, do veículo do devedor, que coincidentemente é taxista. É evidente que, se nesse caso particular, esse juiz determina a apreensão deste veículo, esse devedor taxista não tem mais o seu instrumento de trabalho, não tem mais como prover sua subsistência de sua família, e evidentemente que essa decisão é manifestamente ilegal. Detalhe, abrindo parênteses, professor, o artigo 1015 não prevê a possibilidade de agravo neste caso particular. Eu, se sou o taxista, eu impetro o mandado de segurança à míngua de um recurso adequado. Imagine uma outra hipótese. Imaginem que retira-se o passaporte de alguém que dele necessita porque tem atividade fora do país, ele atua, inclusive, fora do país, ele necessita do passaporte para poder prosseguir na sua atividade e, eventualmente, até pagar aquela dívida. Mas cá entre nós, se alguém deve dinheiro, dívida pecuniária, não paga e continua usando o cartão de crédito, tenha santa paciência. Não vai mais usar mesmo até que pague aquela dívida. Portanto, tem que haver uma relação direta, no meu modo de ver, entre a medida de apoio que o juiz está tomando e a natureza da obrigação que está sendo assegurada. Retirar o passaporte para garantir a satisfação de uma dívida pecuniária, em princípio, não tem sentido, mas retirar o cartão de crédito, sim. Impedir a viagem de alguém que não pague suas dívidas e vá fazer uma viagem de lazer, tem todo sentido também. Em outras palavras, o juiz deverá analisar a adoção de determinadas medidas executivas à luz do caso concreto, sempre tendo em vista o contraditório, salvo situações de emergência, e tendo em vista a relação direta que deve existir entre a natureza da obrigação e a natureza da medida a ser adotada para o seu cumprimento espontâneo, ou, nesse caso, de uma medida ser adotada, o cumprimento não mais espontâneo, mas cumprimento compulsório. Em outras palavras, resumindo, e aqui terminando, a pergunta que me foi colocada, e creio que essa indagação foi até formulada na programação pelo meu querido amigo, desembargador Fagundes Cunha, a pergunta é: há limites para a atividade executiva do juiz? E a resposta é sim, há limites para a atividade executiva. Basicamente, dois limites: a lei e o bom senso. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Agradecemos ao professor Dr. Antônio Carlos Marcato e convidamos o professor Kleber para que faça uma homenagem, entregue um certificado, por favor. Ok, obrigado. Encerramos a segunda conferência magra e vamos para a terceira mesa de debates nessa noite, denominada o novo paradigma da presunção de inocência. Convidamos o professor Dr. Sandro Franco de Godoy, que vai presidir os trabalhos. Convidamos também o professor Dr. André Caran Trindade, conferencista.
Convidamos o professor doutor Elias Matar Assad. Convidamos o professor doutor Marcelo Lebre. Convidamos também o professor João Maria de Góes. Passo a palavra para o presidente da mesa, professor Sandro Godoy. Boa noite a todos. Quero saudar em especial os nossos alunos do SESCAG, né, que vieram em grande número, e também os professores, amigos que estão aqui conosco hoje também. O doutor Cunha já saiu? Eu ia fazer só uma ressalva quanto à observação que ele fez em relação ao doutor Buschneck, que ele é calmo e educado como se tivesse estudado no colégio de freira, e na brincadeira ele acabou acertando, né? Porque nós, inclusive, fomos colegas de colégio, estudamos até a 8ª série no colégio de freira mesmo, né, doutor Buschneck? Gente... Tem cara que aprontava. Tem cara que aprontava. Gente, então vamos, pelo adiantado da hora, vamos... eu vou ler aqui rapidamente, né, o resumo do resumo do currículo aqui do nosso conferencista, né, doutor André Caran Trindade. Então, doutor André é doutor em Teoria e Filosofia do Direito, né, pela Università degli Studi de Roma, né, na Itália. Mestre em Direito Público, Unicinos, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Guanambi. Doutor André, então, eu vou passar rapidamente a palavra. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui em Ponta Grossa pela primeira vez. Agradecimentos ao desembargador Fagundes Cunha, que eu não tinha a honra de conheci hoje, parabenizar pelo evento, né? Fui muito bem recebido aqui em Ponta Grossa. Saúdo a mesa, né? O presidente, professor Sandro, professor João, professor Marcelo e meu querido amigo, saudação especial, Elias Assad, representando a Abracrim, que luta conosco no Supremo Tribunal Federal, honrando os advogados criminalistas, né, em defesa da presunção de inocência. O tempo é curto, né, o horário terminou avançando um pouco. Vou tentar sintetizar um pouco o argumento e dividir em 4 pontos. Né. O título que ficou aqui é o novo paradigma da presunção de inocência. Não sei se existe um novo paradigma, Elias. Né. Esse paradigma está por ser construído, o Supremo ainda não se manifestou de maneira definitiva sobre isso, né? Não só houve uma mudança na jurisprudência, como eu vou mostrar em 2016, houve julgamentos em 2016 e as ações em que deve haver pronunciamento, pelo menos definitivo, né? Definitivo por hora, ainda está por vir. Então, para introduzir essa conferência que vai ser reduzida, partiria de duas frases que foram ditas, né, que vêm sendo repetidas e que eu tenho algum receio. O Poder Judiciário é a única coisa capaz de salvar o Brasil do naufrágio. Ministro Luiz Fux. Ministro Barroso. O Judiciário como a vanguarda iluminista da sociedade brasileira que deverá empurrar a história. Não sei se essas são atribuições do Poder Judiciário, com todo o respeito, Elias. Não votei nem no ministro Barroso e nem no ministro Fux para isso. Isso tem a ver com aquilo que a gente vai tratar, que é a presunção de inocência. Por quê? Porque a presunção de inocência e o julgamento sobre a presunção de inocência envolve justamente isso. O professor Marcato, que eu saúdo, falava antes sobre os
limites daquilo que a gente chama que é o poder geral de cautela do 139. Olha, no 139 não pode tudo. Se o senhor soubesse o que a gente faz no inquérito policial com o 139, o senhor ficaria apavorado. De como se usa dentro do inquérito policial o 139, com todas as medidas acauteladoras que existem no Código de Processo Penal, porque elas existem, né? O senhor ficaria de cabelo em pé. Então, o que nós temos aqui na presunção de inocência? Ou, então, para entrar na carona, até onde que é possível dizer o que o direito é? Sou professor de teoria do direito, então a minha preocupação aqui é até onde é possível transformar o direito a partir daquilo que a gente diz o que o direito é. Afinal de contas, quem diz o que o direito é, sob uma determinada perspectiva, com a qual eu não estou de acordo, é o Poder Judiciário. Ou quem diz o que a Constituição diz, seria o Supremo Tribunal Federal. Isso tem poder ilimitado? É possível dizer qualquer coisa sobre a Constituição Federal? Obviamente que não. O que aconteceu em relação à presunção de inocência? Em fevereiro de 2016, nós tivemos o HC 126.292 de São Paulo. O julgamento desse habeas corpus foi o caso que fez com que tenha acontecido uma virada no entendimento sobre a presunção de inocência. Que entendimento é esse? Desde 2009 nós dizíamos, deverá haver o trânsito em julgado para que você cumpra a sentença penal condenatória. Esse era um entendimento que já estava consolidado desde 2009, né, no HC 84078 do ministro Eros Grau. O que tem nesse caso de São Paulo? Olha a particularidade. Olha a particularidade. Esse HC, o réu foi condenado pelo juiz em São Paulo. Um roubo, pena de 5 anos e 4 meses, se eu não me engano. Com o direito de apelar em liberdade. Recorreu. Em liberdade. Sem recurso do Ministério Público. Aquela questão do dispositivo, Elias. Lá no dispositivo ficou direito de recorrer em liberdade, que após o trânsito em julgado, despacho padrão, final do dispositivo. O tribunal disse, confirma o acórdão e prenda. Sobe para o STJ, sobe para o STF. Ministro Teoria, o relator. Recebe o habeas corpus e liminarmente, Elias, como a gente faz há muitos anos, concede a liminar. Não teria nenhuma razão naquele caso que justificasse a prisão. Essa é a origem da discussão. Não houve recurso do Ministério Público, respondeu todo o processo em liberdade, a jurisprudência sedimentada sobre isso, pula a súmula 691, porque é teratológico, e solta. Quando o HC vai ao mérito, o ministro Teoria, então, aproveita aquele caso para fazer aqui o que nós chamamos de overruling, a virada da jurisprudência. O curioso aqui, o detalhe é, se ele saltou a súmula, superou a súmula 691, agora o caso então era para não conhecimento do habeas corpus. Aqui teve um salto, aqui teve uma engenharia do Supremo nesse caso específico. Se o caso então não era teratológico e não teria liminar, aquele era um caso para não conhecimento do habeas corpus e não o contrário disso, que foi determinar a prisão do réu em segunda instância. E o que teve nesse processo? O que aconteceu nesse caso especificamente? A discussão que fundamentou a mudança da corte se baseava, entre outros, em argumentos pragmáticos. Não sou eu que disse, está nos votos. Tem os argumentos jurídicos e tem os argumentos pragmáticos. Dou um exemplo de argumento pragmático, fundamento pragmático. Se trata de uma legítima demanda da sociedade para ter em segunda instância. Vamos adiante. As estatísticas sobre a reversibilidade das decisões. Quer dizer que se então as decisões revertem menos, já não precisa mais aguardar a decisão do Supremo. Eu diria até mais, eu não sei porque que precisa do Supremo, porque se o ministro Barroso diz que ele reforma 0,5%
dos casos, o Supremo Tribunal Federal custa muito caro daí. Vamos adiante. Direito comparado. Porque em todos os países desenvolvidos do mundo se prende em segunda instância. Todos os países do mundo referidos no acórdão não têm a Constituição que nós temos, Bochenek. A nossa Constituição, sim, é mais garantidora do que as outras garantias. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, 557, diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na Constituição alemã não tem esse dispositivo. Na Constituição argentina não tem esse dispositivo, na Constituição italiana não tem esse dispositivo, na Constituição portuguesa não tem esse dispositivo, na nossa tem. Lamentavelmente, nesse aspecto, ela é mais garantidora do que as outras, e eu acho isso bom. Eu não acho isso ruim. Se a nossa Constituição é tão garantidora, deve ter uma razão histórica para que ela seja assim. Vai ver que é porque os direitos fundamentais só foram negados, são sonegados historicamente no Brasil. Desde quando? Desde a primeira Constituição. Se a gente for fazer um histórico rápido das Constituições, a primeira Constituição era uma Constituição bipolar. Imagina, uma Constituição de 1824, que falava no poder moderador. A Revolução Francesa já tinha acontecido há 40 anos. A Constituição que abole a escravatura, de 1891, Elias, vem 100 anos depois do paradigma liberal, e assim por diante. Poderia fazer aqui um discurso sobre todas as Constituições. Não é esse o objetivo. Então, argumentos pragmáticos foram utilizados nesse habeas corpus. Isso revela a face realista do Supremo. O Supremo, em alguma medida, reescreve a Constituição. Argumentos de política não podem ser invocados para suplantar direitos. Isso está lá no Kelsen, chama política judiciária. Kelsen entendia que a decisão judicial era um ato de política judiciária. Isso faz quase 100 anos, está na primeira edição da Teoria Pura do Direito, que é de 1934. Mais do que isso, o novo entendimento do Supremo iria reduzir, então, agora, o número de processos. E o silêncio sobre o artigo 283. O que diz o artigo 283 do Código de Processo Penal? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, primeira hipótese, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença penal, condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária e preventiva. Essa não é a redação originária do artigo 283 do CPP. Essa é a redação que veio em 2011 para adequar o CPP ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O artigo 283 é a soma do inciso 57 e do inciso 61 do artigo 5º da Constituição. No entanto, nada disso foi suficiente e o Supremo, por 7 votos a 4, decidiu por alterar ou relativizar a presunção de inocência. Bom, diante disso, e preocupados com todos os efeitos colaterais que essa decisão produziria, depois vou falar rapidamente sobre isso, surgiu um impasse sobre qual medida tomar. Duas ações declaratórias de constitucionalidade. A primeira delas, a ADC 43, e no dia seguinte, a ADC 44. A primeira ação direta declaratória de constitucionalidade foi do PEN, o partido, e a segunda, da OAB, subscrita por mim, pelo professor Lênio, Juliano Breda, daqui do Paraná, e o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia. O que tinha na ação declaratória número 44? E esse é o ponto que me importa. É possível ultrapassar os limites semânticos do texto? O que são os limites semânticos do texto? É possível a Constituição estabelecer que não se deve prender sem trânsito em julgado,
o CPP repetir isso e a gente dizer que o CPP é inconstitucional? Percebem a sinuca de bico? A Constituição, o CPP repete o que diz a Constituição. Pode ser inconstitucional o CPP? Essa é a ADC 44. Desde 1951, um alemão que se chama Otto Bischoff sustentou a ideia de normas constitucionais inconstitucionais. Era uma tese, professor Marcato, daquele momento pós-Segunda Guerra na Alemanha, com a dificuldade de legitimar a Constituição alemã, que não era uma Constituição escrita pelos alemães, era uma Constituição imposta pelos aliados. Nem na Alemanha, a tese de Otto Bischoff das normas constitucionais e inconstitucionais preponderou. No Brasil, isso não vingou nem na jurisprudência e nem na doutrina. Tem as representações de inconstitucionalidade em que o Supremo já tinha se manifestado que nós não temos normas constitucionais inconstitucionais. Então, a pergunta da ADC 44 é: se o CPP espelha, reflete, reproduz a norma constitucional, nós precisamos reconhecer, nós estamos constrangidos a reconhecer a sua constitucionalidade. Mais do que isso, desde o julgamento do HC até os dias de hoje, não houve nos tribunais estaduais e regionais federais incidentes, arguições de inconstitucionalidade do 283. E a gente sabe que uma turma ou uma Câmara Criminal não pode afastar a lei por si só, ela deve fazer o devido procedimento. Então, cada decisão de um tribunal que mandou prender sem enfrentar o 283 violava a súmula vinculante número 10. E o que diz a súmula vinculante número 10? Repete o artigo 97 da Constituição, que trata da reserva de plenário. Traduzindo, um juiz pode deixar de aplicar a lei sob o argumento da inconstitucionalidade desde o Rui Barbosa, desde o decreto 848 de 1890, que instituiu a Justiça Federal. Agora, os tribunais não estão autorizados, os tribunais têm o full bench, que é a cláusula de reserva de plenário. Eles precisam submeter ao órgão especial ou ao pleno, isso era o antigo 481 e agora, se eu não me engano, é o 918, não tenho bem certeza, cujo regramento não se alterou. Nenhuma decisão de Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal fez esse procedimento. O que significa que todas aquelas prisões, Elias, violaram a súmula 10 e, portanto, são nulas. Tudo isso estava dentro da ADC 44, que é um pouco diferente da ADC 43, que trata da questão da ADPF, 137 do estado de coisas inconstitucional. O que acontece, então, quando essa ADC vai ser examinada? Medida cautelar da ADC. E o que é possível fazer numa medida cautelar de uma ação declaratória de constitucionalidade? É muito simples, é bem restrito. Poxa, a gente já tem uma ação sui generis no sistema internacional de controle, nos outros países, que é uma ação para dizer que aquilo que nós presumimos como constitucional é constitucional. Só o Brasil tem a ADC. E aí ela ainda tem uma medida cautelar. Para quê? Para se entender que for o caso, se suspenda, se faça o sobrestamento daquelas ações, até que se discuta em são se ela é finalmente constitucional ou não. É para isso que serve a medida cautelar na ADC. O que nós fizemos na ADC desse julgamento? O Elias estava lá, junto comigo e todos os amigos Cúria. O voto do Fachin. Prender na segunda instância não viola a Constituição nem o CPP. Recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. CPC. CPC veio agora, critério cronológico, então ele revoga o 283 do Código de Processo Penal. Percebeu? A gente vai aplicar esse raciocínio de que o CPC revogou dispositivos constitucionais para o resto também. A gente vai aplicar o 489 nas decisões do processo penal. A gente vai aplicar os dias úteis no processo penal. Por que o processo civil, quando convém, vale e quando não convém, não vale? Até quando isso vai ser assim? Por que as medidas acautelatórias do CPC sobressaem, prevalecem sobre as do Código de Processo Penal? Porque ele é de 41?
Esse é um argumento jurídico? Então, o CPP repete a Constituição e o Fachin, por quem eu tenho profunda admiração, quer ler o CPP à luz do CPC, quer ler a Constituição, se a gente for fazer um salto, à luz do CPC. Eu pensei que fosse o contrário. Eu achava que a gente lia as normas infraconstitucionais à luz da Constituição, e não o contrário. Barroso, então, faz a tese da mutação constitucional. O que está acontecendo nesse caso é uma mutação constitucional. Precisamos de uma interpretação conforme a Constituição do artigo 283, porque é possível prender. Com o esgotamento das instâncias ordinárias, isso está no voto. A execução antecipada da pena se justifica para garantir a ordem pública. Então, você tem a execução antecipada e um instrumento cautelar das prisões cautelares, temporárias, no caso a preventiva, né, que é o argumento da ordem pública. Como é que faz essa junção? É definitivo ou é cautelar essa prisão? É antecipação de pena ou é cautelar? E o Barroso vai adiante. Ele diz, abre aspas, a Constituição brasileira não condiciona a prisão ao trânsito em julgado. A minha Constituição deve estar diferente da Constituição do ministro Barroso. Na minha Constituição tem o inciso 57 esse. Então ele faz uma distinção entre ninguém será considerado culpado e o ninguém será considerado preso. Olha, se não ser considerado culpado serve para que eu vá preso, eu pergunto, do que serve não ser considerado culpado? Esvaziou completamente de sentido. Se não ser considerado culpado até o trânsito em julgado me autoriza a aprender, do que serve não ser considerado culpado? Até onde a gente pode aqui brincar com o sentido das palavras? Diferente de um texto literário, eu vou falar sobre isso, tem efeitos concretos. O direito é violento, essa é uma violência simbólica, uma violência fática, e pior, é uma violência legitimada, é a violência do Estado. E mais, o ministro Barroso fala sobre a proporcionalidade. A presunção é um princípio de menor peso frente ao interesse coletivo da efetividade da lei penal. Ele conhece muito bem um autor que chama Robert Alexy, que é o que fala sobre a proporcionalidade. E o Alexy sempre diz que quando você chega no terceiro estágio da proporcionalidade, e você tem um bem coletivo e um direito individual, prima facie, prevalece sempre o direito individual. Você teria o ônus argumentativo de mostrar que, naquele caso concreto, o direito individual vai ceder diante de um interesse coletivo, o que não foi feito no caso. Isso tem uma frase. Esses são os argumentos jurídicos. E os políticos? A interpretação nova do 283 torna o sistema criminal mais funcional, diminui a seletividade. Agora a gente não vai mais prender só pobre. E quebra o paradigma da impunidade. É o Supremo quem tem que quebrar o paradigma da impunidade, Elias? Isso é função do Supremo? Tornar as suas decisões efetivas é uma coisa. Agora, o papel messiânico de quebrar o paradigma da impunidade, eu tenho dúvida. Os efeitos colaterais dessa decisão, com esses eu também estou bastante preocupado. Primeiro deles, desde essa decisão, se deu conta que ela é uma decisão contrária ao estado de coisas inconstitucional reconhecido pelo Supremo, e que o Supremo, no recurso extraordinário número 580-252, admitiu explicitamente o dever do Estado de indenizar nessas prisões, quando elas se mostrarem indevidas. Pergunto, o Supremo então agora aqui vai indenizar todas aquelas prisões que depois reconhecer que a norma estava prescrita, teve excesso de prazo, teve ilegalidade? A gente vai abrir aqui então agora a indústria da indenização? Espero que sim.
A gente vai ter que ser coerente, vai dizer depois que, por exemplo, a estatística da Defensoria Pública, 60% nos casos de furto, 60% nos casos de tráfico, 60% nos casos de regime, 60% nessas situações são reformadas as decisões nas instâncias superiores. O percentual da Defensoria é que 9% no Supremo se altera e 28% no STJ. Mas em situações como essa, esse número vai a 60%. Esses dados foram prestados e exibidos pela Defensoria do Rio e pela Defensoria de São Paulo. Segundo efeito colateral, o ministro Lewandowski já disse que a pena restritiva de direitos pode aguardar. Aguardaremos, então, o trânsito em julgado na menor, que é a restritiva de direitos, e vamos mandar prender na privativa de liberdade? Faz sentido isso? Quando o sujeito tiver que pagar uma cesta básica, ele pode esperar. Quando tiver que ser preso, ele vai preso. Terceiro efeito colateral. O ministro Alexandre de Moraes, no HC 139.612, que é o do caso do goleiro Bruno, disse: olha, se a sentença do tribunal, do júri, não pode ser reformada, Elias, por causa da soberania dos vereditos, então pode executar imediatamente. No fundo, isso é a caixa de Pandora, é tudo aquilo que é efeito colateral da relativização. Então, agora no tribunal do júri, que você precisa de quatro jurados, uma sentença condenatória, que julgam por íntima convicção, sim ou não, não importa por qual razão, aí eu vou cumprir imediatamente, de maneira restrita, automática. Quarto efeito colateral, decisão de agora, HC 136.720, ministro Lewandowski disse: quando nós relativizamos, nunca imaginamos que iam dar cumprimento às decisões de maneira automática. Não era para todo mundo, não era para fazer como estão fazendo. E nesse julgamento, meu querido Elias, Gilmar Mendes diz: é mesmo. E o Gilmar Mendes, que é um ministro que vota a favor da relativização, então agora não se sabe. Não era isso que se tinha imaginado. Último ponto. O que eu trabalho mesmo, professor Marcato, é direito e literatura. E aí isso não ia poder ficar de fora. Tem a ver com as superinterpretações. Machado de Assis, A Sereníssima República, é um conto pequenininho de 1892. É por isso que Machado de Assis era o maior de todos. 1892, é uma conferência promovida pelo Cônego Viana. O Cônego Viana tem uma grande descoberta, a existência da República das Aranhas. E as aranhas são muito organizadas, uma linguagem própria, uma estrutura própria, um sistema político próprio, uma rica língua variada, estrutura sintática, verbos, conjugações, declinações. E eles resolvem testar o sistema político da República das Aranhas, a Sereníssima República, é pelo modo do sorteio. Os candidatos são sorteados, a antiga moda de Veneza, da República de Veneza. Muito simples esse sistema eleitoral. Daquela vez tinha 2 candidatos, Caneca e Nebraska. Esses eram os 2 candidatos. E aí eles sortearam para ver quem que seria então o novo chefe do executivo. E quando tiram um papelzinho, sai Nebraska, até a letra K, não Nebraska. Todos sabiam que só tinha um Nebraska na República das Aranhas, mas logo ali se instalou uma grande confusão. Nebraska poderia não ser o Nebraska, e o Caneca impugnou. Chamou o maior linguista da República das Aranhas, e ele fez um parecer. O que dizia esse grande filólogo? Veio testemunhar que, na verdade, o vencedor não era o Nebraska. Primeira ideia. Palavras do filólogo: a ausência da última letra
um simples A, não era fortuita, já que não resultava da fadiga, do amor à brevidade ou da falta de espaço. Ela era intencional. Esqueceram do A. A intenção não podia ser outra, além de chamar a atenção do leitor para a última letra, que é a letra K, Nebraska, sem o A, letra K. A letra K, por um efeito mental, é reproduzida no cérebro, tanto por sua forma gráfica, K, quanto por sua forma fônica, C-A-K, o som K. Logo, ao chamar a atenção para a letra final, o efeito produzido pela falha na escrita é incrustar imediatamente no cérebro do intérprete a sílaba K. A seguir, como o movimento natural do espírito é ler o nome todo, o espírito se volta para a primeira sílaba da palavra Nebraska, Ne. K, Ne. Entenderam onde é que vai chegar? Por fim, o filólogo diz que falta apenas explicar o processo de redução da sílaba do meio, Brás, para a sílaba K, que finalizaria a composição do nome caneca. Tal redução era facilmente demonstrável, mas exigia um entendimento da significação espiritual ou filosófica da sílaba, suas origens e efeitos, fases, modificações, consequências lógicas e sintáxicas, dedutivas ou indutivas, simbólica e outras. Assim, a simples existência da suposta demonstração seria suficiente para comprovar de modo claro e evidente a sua afirmação. K era a terceira sílaba a ser acrescentada às demais, de maneira que o nome sorteado seria Caneca. Isso diz Machado de Assis. Isso é o que Humberto Eco chama de superinterpretações. Um exemplo bem básico de uma superinterpretação. Paralelo entre a interpretação e a alimentação, Elias. Interpretar é um ato existencial. A gente não diz agora eu vou interpretar. O tempo inteiro eu compreendo e interpreto. E alimentar é uma necessidade fisiológica. Nós nos alimentamos. E muitas vezes nós nos alimentamos além daquilo que deveríamos nos alimentar. Não é o caso do professor Marcato, que está sempre em forma, né? Mas pode ser o meu caso, né? Uma alimentação excessiva, uma alimentação além daquela exigida, e que produz mais cedo ou mais tarde mal à saúde. Voltando do paralelo com a alimentação, superinterpretações, Sandro, podem fazer mal ao regime democrático. O que diz Humberto Eco sobre as superinterpretações? Frequentemente os textos dizem mais do que os seus autores pretendiam dizer, mas menos do que muitos leitores incontinentes gostariam que ele nos dissesse. Se quisermos sair do Humberto Eco, nós podemos pegar um hermeneuta de carteirinha, que se chama Gadamer, e vai dizer, se queres dizer algo sobre um texto, deixe antes que o texto lhe diga algo. Ou então a gente ainda pode brincar sobre a interpretação da arte, que está na moda, né? Apreensão de quadros e proibições de exposições. Schopenhauer dizia, quando você vai fazer a interpretação de uma obra de arte, é como ir disputar com o rei. A primeira palavra é sempre dele, do rei. Quando nós vamos fazer uma interpretação do artigo 5º, inciso 57, a única certeza que eu tenho é que ele não pode se transformar, Elias, no seu contrário. A gente não pode dizer, ninguém será culpado sem sentença penal transitada em julgado, isso não pode se transformar em ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. Isso não dá para fazer. Isso é ir além das suas chinelas. Não está autorizado. Para encerrar e mostrar que o direito não pode ser aquilo que os tribunais dizem que ele é,
e que a minha preocupação aqui é simplesmente da ordem das garantias constitucionais, nada mais, Elias. Não é do caso A ou B, é de todos os casos. Quando a gente discute garantias constitucionais e garantias processuais, não é para um ou dois, né? É para que isso depois não aconteça com os outros. Aqui o princípio da igualdade é forte. Fernando Pessoa, o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A noite não anoitece pelos meus olhos. A minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos. Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos, a noite anoitece concretamente. E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso. Parodiando Pessoa, o direito não é uma ideia minha. A minha ideia do direito é que é uma ideia minha. Ou ainda, Elias, a Constituição não é uma ideia minha. A minha ideia da Constituição é que é uma ideia minha. Muito obrigado. Obrigado, doutor André Caran Trindade. Agora eu vou passar para a fase de debates, e se me permite, doutor Elias. Não. Vou passar primeiro a palavra, então, para o professor João Maria. Tá? Boa noite a todos os presentes. Saúdo a todos, na presença do professor Sandro, até pelo adiantado da hora, não vou me estender nos cumprimentos. Doutor André, parabenizo pelas palavras, brilhante, certeza que os acadêmicos e todos os demais presentes ficaram enaltecidos com sua palestra. No papel aqui de debatedor, não vem ao caso, até pelo brilhantismo das palavras do Dr. André, eu me estender em muito. Já foi citado o artigo 283, a tentativa de interpretação do artigo 5º, no que se refere a todos esses detalhes da presunção de inocência, acrescentando apenas a Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala no seu artigo 8º, ponto 2, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. O Brasil, enquanto signatário, não poderia fugir disso também, e além de tudo que já foi exposto pelo Dr. André. Com relação aos debatedores que estão comigo, não seria sequer justo da minha parte eu me estender nesse debate sobre presunção de inocência, até por conta não só do calibre dos debatedores, mas pelo fato de que os acadêmicos já estão enjoados de me ouvir diariamente. Então, perder essa oportunidade de darmos voz ao Dr. Marcelo e ao Dr. Elias seria um disparate da minha parte. Dr. Marcelo, que enquanto advogado e professor, foi meu professor quando eu atuei na Defensoria Pública, teve um curso nos primeiros dias da Defensoria Pública, uns 8, 10 anos atrás, doutor, e o doutor foi meu professor, e o doutor Elias é um papa para os advogados criminalistas. Se tem alguém que nos representa enquanto advogados criminalistas, essa pessoa seria o doutor Elias. Mas enquanto debatedor, e para efeitos de avançar neste evento final de processo penal, eu gostaria de apenas levantar algumas questões que, obviamente, eu poderia respondê-las, mas eu acho que o questionamento por si só, para efeitos de debate, já seria interessante, até para provocar o Dr. Marcelo, provocar o Dr. Elias também nesse sentido. Quando a gente fala em novo paradigma da presunção de inocência, será que estamos diante, então, de um novo modelo do que seria o conceito de presunção de inocência aqui no Brasil? Será que podemos chegar ao cúmulo, como disse o Dr. André, de reinterpretar um inciso do artigo 5º ali, que nos parece extremamente claro e óbvio para dizermos que ele é totalmente o contrário do que está expresso? Outro ponto, também já levantado parcialmente pelo Dr. André, é acerca dessa validade de uma norma infraconstitucional, porque o artigo 283, ele é inconstitucional. Então, a gente parte do pressuposto agora, então, que ele é inconstitucional.
Ele está validado de acordo com uma regra constitucional, com uma cláusula pétrea, e mesmo assim seria ele inconstitucional? Chegaríamos a esse ponto de discussão? Talvez um outro questionamento que eu deixo para os debatedores é a respeito da presunção de inocência ser limitada, então, pelo julgamento de segundo grau, né? A partir do momento, a gente chegaria à conclusão, então, que a partir do momento que existe julgamento de segundo grau, a presunção de inocência acaba, né? Porque recursos para tribunais superiores não estariam possibilitados. E cabendo uma eventual revisão criminal, que o doutor André me lembra disso, né? Porque daí, se você fala em trânsito julgado sendo mitigado, você possibilita uma ação rescisória no processo penal, que seria a revisão criminal, e abre um outro precedente perigoso. E por fim, com relação à questão principiológica, né? Princípio pode ser mitigado? Será que esse princípio da não culpabilidade, será que a presunção de inocência poderia ser eventualmente mitigada para alguns casos? Será que, em detrimento de determinadas situações, eu poderia dar uma interpretação diferenciada, mais suavizada para isso? Então, esses são os pontos para efeitos de debate. Por fim, eu gostaria apenas de esclarecer os senhores, relembrar, na verdade, trazer aqui uma reflexão com relação ao tempo de tudo, né? Porque um horário bacana para a gente falar de tempo, né? O horário que o acadêmico está contando o minuto para pegar o ônibus, contando o minuto para ver se a palestra acaba e tudo mais, mas o fato é que a questão do tempo aqui é importante, porque o tempo do processo é um, e o tempo da sociedade é outro, né? Quanto tempo deve demorar um processo para que a sociedade entenda que não houve impunidade, para que a sociedade entenda que se fez justiça? E às vezes a resposta não é tão legal para a sociedade. O que a sociedade quer nem sempre funciona. Isso é igual a tua criancinha, que se você pega lá e oferta o chocolate ou o arroz com feijão, ele vai para o chocolate. A sociedade é assim. A sociedade, ela quer coisas, mas que na real não vai dar certo, que não vão funcionar. Chegaríamos ao cúmulo de falar, então, que a pena de morte deve ser instituída, porque a sociedade quer. Se você fizer uma pesquisa, boa parte da sociedade quer isso. Redução de maioridade penal é a mesma coisa. Tortura dentro do processo para você chegar à verdade real, então seria possibilitado, seria possível? Então, voltando para a questão do tempo, para eu finalizar, o respeito que deve ser dado ao tempo do direito, nesse ponto que eu queria chegar, o respeito que deve ser dado ao tempo do direito, muitas vezes vai ferir aquele tempo que a sociedade entende como legal para o caso concreto, como bonito para aquele caso, para evitar aquela sensação de impunidade. Então, em busca disso, se trazem interpretações malucas, como disse o doutor André, e eu gostaria de encerrar minha fala com isso, agradecendo a presença de todos e já de plano passando a palavra para os demais debatedores. Muito obrigado. Obrigado, professor João Maria. Passo agora, então, a palavra para o doutor Marcelo Lebre. Meus caros amigos, uma boa noite. Serei bastante breve na apresentação, até em face do tardar da hora. Apenas saudar todos os meus colegas professores que também se fazem presentes nessa ocasião. Eu gostaria de destacar a relevância dos temas que estão e que serão debatidos ao longo destes dias de congresso, especialmente em razão dos tempos conturbados em que vivemos hoje em nosso país, seja sob o ponto de vista político, ponto de vista social, mas em especial o que nos interessa sobre um ponto de vista jurídico, né? Um momento conturbado, especialmente porque as liberdades públicas estão em crise. E não se enganem, quando os direitos fundamentais de qualquer acusado no processo penal estão sendo ou sob ameaça de serem violados, não é apenas o deles que corre o risco de violação. O direito de todos nós também corre, e essa talvez seja a grande preocupação, porque é muito cômodo não se importar quando é o direito do outro que está sendo violado. Não podemos esquecer que a violação do direito de uma das pessoas possibilita, abre, franqueia a violação do direito de todos nós. Especialmente hoje, quando a mídia vende a todos nós, né, diariamente, a suposta relevância de um processo penal eficiente,
Veja institutos como, por exemplo, o da colaboração premiada, vendido como a pílula mágica, a pílula dourada que vai resolver todos os problemas de eventual impunidade no nosso país. Tema esse que, salvo engano, será debatido ao longo dos dias vindouros, inclusive. E para começar, eu gostaria efetivamente de citar o professor Manuel da Costa Andrade, apoiado em 2 grandes expoentes para algumas das construções jurídicas que eu acompanho, uma autora chamada Ana Voigt, e também o professor Hassemer. Quando garantias fundamentais estão em jogo, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e, no caso do nosso debate de hoje, a presunção de inocência, chamar à voga a discussão um processo penal eficiente se torna absolutamente desproporcional, descriterioso e talvez até inconcebível, porque, afinal de contas, a eficiência nunca pode, pelo menos sobre o meu ponto de vista, sobre as construções jurídicas que eu adoto, a eficiência não pode arrostar nenhum desses valores, nenhuma dessas garantias, em especial essa de que ninguém será culpado até a decisão transitada em julgado de uma sentença penal condenatória. Me parece que os grandes paradigmas daquilo que se discute hoje já foram trazidos aqui pelo professor André, e concordo com ele em tudo que ele falou. E quero citar, a título complementar, uma situação a mais, a qual eu vivencio diariamente na minha atividade como advogado. Eu atuo preponderantemente em crimes econômicos, foi assim desde o início da minha carreira como advogado. E desde 2014, com o advento da Operação Lava Jato, eu tenho trabalhado, acho que em triplo. Estava conversando com o professor Buchinek, nós nos encontramos num congresso em Maringá em final de 2013, e a última vez que eu vi foi exatamente esse ano, e nos reencontramos agora na entrada. Ele olhou para mim e disse: Lebre, você tinha mais cabelo. E efetivamente, de 2014 para cá, eu perdi tanto fio de cabelo que, confesso, sinto falta de boa parte deles. Tu não faz ideia o que é você chegar na frente de um estabelecimento prisional lá em Curitiba e depois de você transpassar diversas barreiras. E quando eu falo de barreiras aqui, eu não estou falando de barreiras do sistema prisional, eu estou falando de manifestantes. É um negócio quase que cômico, você ter que desviar de manifestantes, seja a favor ou contra um partido ou outro partido, ou um político, enfim. Daí você vai para fazer o atendimento do seu cliente, daí quando você sai, alguém descobre que você é advogado de um dos caras da Lava Jato. Venha pelo que eu vou falar, mas tu tá ferrado, porque eles marcam a placa do teu carro, e da próxima vez, meu amigo, você não faz ideia o que eles fazem com o teu carro. Eu sei, porque já fui, entre aspas, vítimas de ações desse gênero. E o ruim é que, às vezes é manifestante pró o político que você defende, e às vezes é manifestante contra. Então você tem que estar na torcida para que no dia que você vai visitar o teu cliente para conversar com ele sobre assuntos processuais, os manifestantes que estão naquele dia sejam aqueles que são parcialmente favoráveis ao partido ou ao político que você defende, sob pena de você ser enchincalhado. Você precisa ver no dia que soltaram o José Dirceu. A primeira frase que eu escutei foi: tá lá o vagabundo. Eu falei assim, cara, não é comigo, não pode ser. Daí eu olhei para o lado e falei assim, vou ver quem que está do meu lado, né? Só tinha eu. Eu só era o advogado, e naquele dia em específico, eu estava atendendo um outro cliente meu de medida de segurança, que não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. Só estou te falando isso para te dar um exemplo das dificuldades que nós advogados encontramos perante as causas penais, em especial quando se trata de grandes operações como essas. Operação Carne Fraca, a título de exemplo, a Operação Hashtag, a título de exemplo, a Operação Lava Jato, a título de exemplo. Algumas medidas que, digamos assim, facilmente nós advogados conseguiríamos, por estar respaldado em dispositivos legais ou em farta jurisprudência, quando se trata de acusados dessas grandes operações, a dificuldade é absurda. Uma delas é essa. Todo esse enredo é só para chegar nesse momento. Daí eu, digamos assim, trago um ponto a mais na fala do professor André. A grande maioria das acusações na Operação Lava Jato são por crimes contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção, prevaricação e adjacentes, com formação de quadrilha, hoje associação criminosa, ou organização criminosa da nova lei de crimes organizados, e em 70% dos casos também lavagem de capitais, branqueamento de capitais. É a grande maioria das denúncias na Operação Lava Jato.
E existe um grande barato nos crimes contra a administração pública, que está intimamente ligada à execução da pena. E um benefício em específico chamado progressão de regime. Hoje essa é a discussão que mais está me atormentando, porque é uma discussão de um dos clientes meus que eu estou debatendo no STJ. O caso é o seguinte: condenados por crimes contra a administração pública, além de ter que cumprir um 6 de pena e ter o bom comportamento carcerário, que são os 2 requisitos básicos de progressão de regime para qualquer delito, condenado por crimes contra a administração pública tem um 3º requisito obrigatório, que é a reparação do dano. Sem reparação do dano não progride de regime. Então vamos lá, vamos trabalhar com um dos casos em que eu atuo. O camarada é acusado de ter, no âmbito da sua função pública, ter recebido mais de 50 milhões em valores de empreiteiras diferentes. Todos condenados na sentença de 1º grau. Valor de reparação do dano do meu cliente, 50 milhões. Não obstante, ele tem recebido, em tese, uma fatia desses 50 milhões. Mas como haviam co-réus, o meu cliente é responsável solidário pelo todo. Isso na sentença condenatória do juiz criminal, de 1º grau. Ele é solidário na reparação do dano do todo. Não é todo mundo que tem 50 milhões para fazer o pagamento deste valor. E aí surge o problema. Baseado exatamente neste julgamento do HC 126/292 de São Paulo, o nosso Tribunal Regional Federal, obviamente, mantém a prisão cautelar que já havia sido anteriormente decretada. O camarada ficou preso durante o processo, ficou preso durante o recurso, pelo menos perante o recurso diante do TRF, e hoje tramitam os recursos no STJ e no STF. Em tese, eu ainda estou na briga. Em tese, o meu cliente ainda é inocente e corre o risco de eu conseguir provar isso, seja no âmbito do STJ, seja no âmbito do STF. Mas ele já está preso já há um certo tempo. Olha que legal, ele já está preso, na verdade, mais do que 1/6 da pena que ele recebeu na sentença de 1º grau. E olha que legal, durante todo o período que ele ficou preso cautelarmente e agora em 2º grau de jurisdição, também ostentou bom comportamento carcerário. Só faltou fazer uma coisa: reparar o dano. E o meu cliente não tem os 50 milhões. Talvez se fosse apenas nos supostos 5 milhões em que ele, em tese, recebeu, ele teria condições de arcar com esse valor e hoje estaria já usufruindo do regime semiaberto. Mas não, ele tem que pagar o todo. E aí nós temos alguns problemas. Não obstante um caso como esse tramite na Justiça Federal, a execução se dá no local onde ele está preso. Meu cliente está preso em Curitiba, num estabelecimento carcerário sujeito à jurisdição estadual. Então todos os pedidos que eu faço de execução penal não são nas varas federais, são feitas nas varas de execução penal estaduais de Curitiba. Pleitei a progressão de regime ao juízo da vara de execução penal de Curitiba e foi negado sob esse argumento. O artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal expressamente exige reparação do dano. Vamos levar ao TJ do Paraná por meio de um agravo. O TJ também, na literalidade do artigo 33, parágrafo 4º, diz: não pode progredir regime enquanto não reparar o dano. Nós temos aquele precedente famoso do Barroso, autorizando a progressão do regime sem reparação de dano, sem o pagamento da pena de multa, quando está cabalmente comprovada a inviabilidade material de fazê-lo. Não é o caso do meu cliente, porque ele tem condições de pagar, só não quer. E eu fui contratado exatamente por isso, porque ele quer progredir regime e também não quer pagar. Um detalhe fugiu da apreciação do judiciário, que é o seguinte: reparação do dano. O juiz criminal pode estabelecer a reparação, um valor mínimo de reparação do dano, já na sentença condenatória? Pode. O artigo 387, inciso 4 do CPP, trazido pela reforma da Lei 11.719 de 2008, diz: o juiz na sentença criminal condenatória já pode fixar um valor mínimo de reparação do dano. Tá, mas espera lá, a reparação do dano não é um efeito secundário da sentença penal condenatória? Qual é o efeito principal de uma sentença penal condenatória? A própria pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Efeitos secundários, por exemplo, a perda dos instrumentos do crime. Por exemplo, a obrigação de reparar o dano é um efeito secundário de natureza civil. Reparação do dano, embora possa ser fixada pelo juízo criminal na sentença condenatória, ela é um efeito secundário extrapenal, é um efeito de natureza civil. E aí não podemos esquecer, e
o meu querido professor Manuel Caetano me corrija se eu estiver equivocado, o novo CPC, no artigo 515, inciso 6º, diz que só é exigível após o trânsito em julgado. Este efeito de natureza cível só é exigível após o trânsito em julgado. Como então a justiça criminal exige que meu cliente repare o dano enquanto ainda não existe um trânsito em julgado para poder usufruir de um benefício legal previsto na Lei de Execuções Penais, que é exatamente a progressão de regime? Veja que esse é só mais um dos grandes problemas de você, entre aspas, antecipar a sua não presunção de inocência. Quando eu tenho uma sentença penal condenatória, além de estar franqueada a prisão, a restrição da liberdade ambulatorial, uma série de outras consequências, as quais já foram muito bem arroladas pelo professor André, acabam também sendo chamadas à voga. Eu fiz questão apenas de trazer essa a título complementar, né? E hoje, meus queridos amigos, isso acontece com não um, mas com todos os já condenados na Operação Lava Jato. Hoje nós estamos na, salvo engano, 48ª fase da operação. Em grau de recurso, junto ao TRF, nós estamos, salvo engano, na 14ª etapa, em grau de recurso. E todos aqueles que já têm sentença condenatória confirmadas pelo TRF, hoje se encontram presos, com exceção de um grupo, os delatores. Com exceção daqueles que fizeram e têm homologado acordos de colaboração premiada, todos estão presos, seja pela quantidade de pena que receberam, seja porque eles não conseguem alcançar alguns benefícios da execução, como, por exemplo, progressão de regime e livramento condicional, fulcrados exatamente nessa condição, naquilo que chamo de violação da presunção de inocência. O doutor João trouxe alguns pontos, como, por exemplo, existe um novo conceito de presunção de inocência. Eu acredito que não. Eu acredito que muitos dos tribunais pátrios estão na verdade, sediciados pelos apelos da mídia. Basicamente é o que penso. Mas creio que dentro do próprio STF essa questão ainda será objeto de grandes debates. Basta ver uma das mais recentes decisões, a do habeas corpus 136.720 da Paraíba, também de relatoria do ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski, neste caso em específico, ele foi brilhante. O julgamento, salvo engano, é agora, de agosto de 2017. Ele cita precedentes do STJ e faz questão de lembrar que a presunção de inocência é um princípio que transcende o ordenamento jurídico brasileiro, é um princípio hoje de matriz universal e que eventuais interpretações restritivas devem ser feitas com absoluta e extrema cautela, a fim de evitar indesejáveis retrocessos quanto aos direitos e garantias fundamentais. A grande crítica que se fez neste novo julgamento do STF é que, naquele primeiro julgamento do ano passado, passou-se a conceber de maneira equivocada, que bastava alguém ter uma confirmação de condenação em segundo grau de jurisdição, que isso por si só já era um autorizador da prisão, da antecipação de execução de pena privativa de liberdade. O que na verdade me parece não era a efetiva vontade do tribunal, pelo menos não deveria. Aquele primeiro julgamento de 2016, basicamente, apenas estava respaldando a possibilidade de se antecipar a execução de pena em casos excepcionais, porque a prisão antes do trânsito julgado nunca pode ser a regra. Obviamente, ela tem que ser a exceção, e me parece que, obviamente, o princípio da razoabilidade vai pautar a análise de um julgador nesse tocante. Agora, veja que essa execução provisória, essa execução antecipada da pena, ela, por si só, já foi relativizada em alguns julgamentos logo posteriores àquele HC de 2016. Veja o que foi também trazido pelo professor André. Quando um juiz de primeiro grau, numa sentença condenatória, expressamente diz: concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, nunca, em hipótese alguma, ex officio, ou sem um pedido expresso do Ministério Público, nunca
um tribunal ad quem, um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, poderia decretar a prisão, uma vez confirmando a condenação num grau do recurso de apelação. E um segundo caso que também foi trazido pelo professor André, também já decidido pelo próprio STJ e também pelo STF, que é inviável a execução provisória da pena restritiva de direitos. E aí eu volto ao problema que lancei logo no começo da minha fala. Se nem a pena restritiva de direitos, que é um dos efeitos principais de uma condenação, pode ser executada antes do transjulgado, quiçá os efeitos secundários, como por exemplo a obrigação de reparar o dano. Mas isso, por enquanto, foi completamente olvidado da análise do tribunal, do nosso Tribunal Superior. Mas enfim, face ao tardar da hora, eu vou encerrar minha fala por aqui, dizendo para todos os colegas que ainda almejam a atuação na área da advocatícia, algo que cada vez hoje tem sido menor. Me parece que os alunos entram na graduação almejando simplesmente as carreiras públicas, e efetivamente são excelentes carreiras desde que você as trilhe com maestria, mas a advocacia também ela é fantástica. A advocacia é fantástica porque ela te abre todo um mundo de possibilidades, e eu estou aqui na presença de um professor pelo qual tenho grande estima, colegas advogados e professores, professor Elias, por quem tenho elevada consideração e fico extremamente contente de estar dividindo esse espaço com o senhor. A advocacia ela é fantástica, e me parece que o grande papel do advogado é ser combativo. Essa é a grande virtude do advogado, assim como a grande virtude de um juiz é ser imparcial, como a grande virtude de um promotor ou um procurador da República é ser fiscal de lei, a grande virtude nossa, advogado, é ser combativo, é ser briguento, brigar do início ao fim com quem quer que seja, claro, com cortesia, com educação e sempre embasado em bons argumentos jurídicos, mas brigar, esse é o grande papel do advogado. Obrigado pela atenção de todos, e passo a palavra para o meu mestre, professor Elias. Obrigado, doutor Marcelo Lebre. Então, passamos a palavra agora para o doutor Elias Matarassati. Eu quero agradecê-los, dizer que pelo adiantado da hora, claro, todos já foram para suas casas, e temos aí talvez 5% do público que tínhamos no início. É claro, é compreensível, né? Todos têm amanhã seus afazeres. Eu separei aqui algumas frases remanescentes. Eu ia abrir mão até do direito de falar, mas eu vim de Curitiba aqui, e apesar do adiantado da hora, eu vou dar aqui algumas ideias. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas se reúnem virtualmente em grupos e excluem as pessoas que pensam diferente. Então você deleta, você bloqueia, e nós estamos criando bolhas de intolerância. Nós não queremos ouvir mais o outro nessas reuniões virtuais, de WhatsApp e outras ferramentas. Então, essas bolhas, cria-se uma intolerância ali, e essa intolerância se propaga em progressão geométrica. Nós temos notado essa incompreensão, essa intolerância nas redes sociais. Mas eu tenho aqui uma reflexão para fazermos todos juntos. Uma pessoa que viola a norma penal tem contra si uma pena. E aquele que viola a norma processual, o delinquente processual, qual é a pena que tem? Nenhuma. Direito processual no Brasil é o que o juiz dá. Se o juiz não dá, não é direito. E pronto. Eu não sei como que ensinam processo civil ou processo penal nas faculdades hoje. Direito processual é o que o juiz dá, e pronto. E fim. O resto é conversa que dá sono nas pessoas. No Supremo Tribunal Federal, naquela sustentação, doutor, eu disse que a Constituição não previu nenhuma pena para seus violadores. Por quê? Porque aquele que viola a Constituição Federal tem a pior das penas, que é o desmantelamento de todo o sistema. E hoje nós temos uma contracultura imposta por aqueles que resistem a implementar a Constituição de 88. Aqui na minha
no meu devaneio, aqui vai um desabafo. Aonde que os juízes brasileiros aprenderam a ser informais? Nos juizados especiais. Lá, princípio da informalidade. E esse princípio contaminou o restante do nosso judiciário. E hoje, essa desgraça chamada informalidade está predando todo o nosso sistema. Então, eu deixo aqui uma ocasião. Jânio Quadros estava fora do Brasil e uma jornalista foi entrevistá-lo e chamou ele de Jânio. Ele disse: não me chame de Jânio, me chame de senhor. Aí a jornalista disse: então vamos iniciar a entrevista com a pergunta: o senhor não gosta de informalidades? Ele disse: não gosto, porque informalidade conduz a desrespeito e filhos, e eu não quero nenhuma dessas duas coisas com a senhora. Então, no momento que a informalidade invadiu todas as instâncias dos nossos tribunais, me parece que aí os processualistas começaram a ficar de desvantagem. E eu vou dar só um exemplo do que eu preparei aqui. Primeira pergunta aqui: onde foram parar as ditas normas de eficácia plena, de aplicabilidade direta, imediata e integral? Onde foram? Vamos ao que interessa, que é o que restou da Constituição. Olhem só: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Temos provas que isso não é verdade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas. Não é verdade. A casa é exílio inviolável do indivíduo. Não é verdade. A lei não excluirá a prestação do Poder Judiciário. Não é verdade. Existem núcleos agora estudando aplicação de pena sem processo e sem juiz. Querem aplicar pena sem o Poder Judiciário. E não haverá juiz no Tribunal de Seção. Muitos estão se transformando nisto. E as nossas cortes de revisão vivendo dias de Pilatos. Essa é uma verdade que tem que ser dita. Eu não vim aqui para não dizer-lhes. E é reconhecida a instituição do júri, assegurada plenitude de defesa. Mentira! Ameaçam, difamam advogados, praguejam contra o direito de defesa nesses ambientes de júri. Não há plenitude de defesa onde não há respeito à advocacia. Não há também Estado democrático de direito nesses ambientes. E as instâncias superiores, amém, amém. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Isto não existe, não há uma tutela no manejo da norma processual no Brasil, e pronto. E citam cortes dos Estados Unidos para fundamentar decisão. Eu acho isso assim um ato de vassalagem. O direito estrangeiro, o direito de outros povos pode ser melhor ou pior que o nosso, mas não é o nosso. Não haverá pena de morte. Mentira. A polícia está matando e está morrendo no Rio de Janeiro agora. Tem um exemplo aí, por barbeiragem, por falta de comando e falta de inteligência. E não haverá penas cruéis. É assegurada ao preso a integridade física e moral. Mentira. Isto nem brasileiro acredita. E digam aí nossos presídios superlotados. Tinha um político francês que dizia que na morte a gente morre uma vez só, e nos presídios as pessoas morrem todo dia, muitas vezes, sofrendo as incontáveis e inimagináveis violações e pena de degradação humana nós temos nesses presídios. E ainda penitenciária vem de penitência, vem do direito com influxo cristão. Cristo disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Imaginem se nós não tivéssemos influxo cristão, como estaríamos hoje.
E aí nós falamos da ressocialização. A pena tem caráter ressocializador. Mentira. Então, não são promessas constitucionais, são mentiras constitucionais. Essa questão recursal, eu sintetizei numa única coisa. Um aluno me perguntou, por que tem recurso? Eu disse, porque o juiz erra. Se o juiz não errar, se você partir do princípio do juiz infalível, não precisa recurso. Mas os juízes erram. Então, quanto ao contraditório e ampla defesa, aqui, em resumo, nós vivemos um tempo de pelo sim, pelo não. É assim. O delegado, pelo sim, pelo não, indicia. O Ministério Público, pelo sim, pelo não, pede prisão. Pelo sim, pelo não, oferece denúncia. O juiz, pelo sim, pelo não, recebe a denúncia e decreta preventiva. E depois a sentença, pelo sim, pelo não, condena. E os tribunais, pelo sim, pelo não, mantêm a sentença. Não conheço do recurso, acompanho o voto do relator, mantenho a respeitável sentença recorrida, que de respeitável não tem nada. E eu digo, essa questão, isso que eu acabei de dizer, essa mania do pelo sim, pelo não, mortificou o princípio da presunção constitucional de não culpabilidade prévia ou de inocência. O benefício da dúvida mortificaram também. E a questão do ônus da prova ser da acusação. Hoje condenam apesar da prova, a favor do réu. E eu digo que esta campanha contra a presunção de inocência, contra o benefício da dúvida, ela vem travestida com alguns rótulos belos, até mesmo com o nome de novos paradigmas. Porque o novo paradigma de presunção de inocência, para mim, é a mesma coisa que dizer o novo valor de π. Não é mais 3,14 de toda aquela numeração à direita. Por quê? Não tem como você fazer uma releitura. A presunção de inocência é presunção de inocência. E lembrando o nosso mestre Lênio, ele dizia assim: para aplicar a lei, para decidir, não é preciso muito, basta, aonde na lei estiver escrito liberdade, ler liberdade. É simples, mas nós temos o decisionismo. E talvez até para concluir essa parte, fala em ordem escrita e fundamentada. A prisão tem que ter ordem escrita e fundamentada. Mentira. Hoje nós estamos na era do recorte e cola. As pessoas estão reféns de palavras, não de fundamentos. E as audiências de custódia são uma ilusão, uma farsa. 19 vezes em 20 é mantida a prisão e é convertida em preventiva. E, talvez aqui já marchando para o final, tentando sintetizar, nós vivemos um tempo em que querem o ideal de um processo onde só tem acusação. Analisem comigo. Polícia acusa, imprensa acusa, Ministério Público acusa, o juiz vem e acusa, e o réu vem, se autoacusa e acusa terceiros. Cadê a defesa que estava aqui? Onde está o direito de defesa? Então, fazendo aqui uma síntese do que eu tinha escrito, eu só quero dizer aos senhores que a mesma Constituição que diz que somos brasileiros, que diz que juiz é juiz, que diz que promotor é promotor, diz que o advogado é inviolável e indispensável. Nós, crédulos, acreditamos nisso ainda. Apesar de nós pensamos que somos num país onde nem juiz, nem promotor, nem ministro é inviolável, nós achamos que somos invioláveis e agimos como tal. Mas, na realidade, eu lembro aqui, não me recordo se o Lênio ou Jacinto, num dos eventos de criminalistas, disse que enquanto, me corrija, que enquanto o Titanic afundava, lá no andar de cima, continuavam a tocar violinos e continuavam a dançar.
e nós parecemos estes passageiros do Titanic. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui para aplaudir coisas boas, mas eu não estou muito otimista. Agora, para concluir, eu só quero falar de um assunto que é pouco conhecido dos juízes, dos membros do Ministério Público, mesmo dos professores, claro, salvo dos advogados militantes. É o dever ético de dissuasão que o advogado criminal faz. Eu vou dar um exemplo a você do nosso papel, do nosso trabalho. Há mais de 20 anos eu fui procurado por uma família de 2 bicheiros que estavam presos em Curitiba porque, segundo a acusação, as motos levavam drogas junto com as apostas. Mas isso foi um subterfúgio apenas para prendê-los. Eu fui visitá-lo na prisão, a primeira pergunta que fizeram: como é o nome do juiz que decretou a nossa prisão? Eu estranhei a pergunta, falei, mas por quê? Nós vamos matar esse cara. Falei, não, peraí, calma. Que história é essa? Não, esse cara está a favor do nosso concorrente. O bicheiro um outro bairro lá próximo, ele já está com as motos dele lá nos nossos pontos de aposta, está invadindo a nossa área, então esse juiz está do lado do nosso concorrente. Olha a cabeça deles. Falei, não é assim que funciona. Olha o dever de dissuasão. Olha, o juiz está sentado atrás de uma escrivaninha, vem um delegado, um promotor, ali alguém com uma denúncia anônima, até mesmo do teu concorrente, mas já não estou acusando o teu concorrente, senão ele vai lá e mata o concorrente. Vai lá e pede a prisão, conta uma história, o juiz dá, e deu a tua prisão. Eu vou pedir tua liberdade, tal. Mas não falei o nome do juiz para ele. Fui atrás, pedi a liberdade, consegui. Voltei com o alvará, naquele tempo era com o oficial de justiça, e disse a eles antes de ir embora: tirem da cabeça essas coisas, não funciona assim. Agora vem a grande pergunta: será que os juízes sabem disso? Será que eles sabem que nós fazemos esse trabalho? Agora, para encerrar, imaginem no escritório de vocês, no escritório do criminalista, e ressalvo aqui, para o filho, o pai, sempre é inocente ou não é tão culpado quanto dizem, embora possa ser. E o inverso, a recíproca é verdadeira. Imaginem agora no escritório jurídico, vem uma família e você é obrigado a dizer que indeferiram o pedido de liberdade, que o juiz condenou alguém da família, o pai, o filho, congela a imagem. O filho chega e diz assim, a gente já chega para ele dizendo, olha, o juiz entendeu assim, a gente vai recorrer, etc., com o dever de fazê-los aceitar a decisão, e vamos recorrer. Agora congela a imagem, volte lá. Chega o filho, o pai, os irmãos, esse juiz, esse promotor estão de sacanagem com meu velho e querido pai, né, doutor? O advogado olha e diz assim, estão de sacanagem. Ia faltar caixão de defunto para juiz e promotor se não fôssemos nós. Eles são ingratos. Quando não nos recebem, estão batendo a porta na cara das famílias brasileiras. Porque nós representamos as famílias. Onde está escrito isso? No artigo 5º, 63, dizendo que o preso, o acusado, preso ou não, tem direito de assistência da família e de advogado, ou seja, nos equiparou a família. E nós vamos lá em nome das famílias. A soma das famílias é a nação brasileira. E nós representamos a nação brasileira. Quando vamos ao tribunal pedir pelos nossos clientes, nós fazemos a interlocução, levamos a decisão do judiciário para as famílias e trazemos deles as angústias. Então, eu quero concluir dizendo, processo não é um número, nem um protocolo, nem um método. O processo tem atrás dele sonhos, filhos, pais, esposas, maridos, tem seres humanos. E tem que ser tratado o processo com esta delicadeza. Não importa se é civil ou se é penal. No penal, nós temos ainda esse plus que trata da liberdade. Mas tem pessoas que no civil perdem tudo o que têm
às vezes, por insensibilidade, inclusive de colegas nossos. Então, quero deixar essa mensagem dizendo que talvez possamos melhorar no Brasil. Eu quero ainda ver esse país um equilíbrio a ponto de uma pessoa se sentir segura indo para a justiça. E hoje, o que nós vemos é a insegurança jurídica. Teve quem separasse o Brasil hoje em dois: os que têm medo do passado e os que têm medo do futuro. E não é isso que a Constituição Federal de 88 previu. Então, eu digo, vamos resumir tudo que os advogados dizem, todos os discursos de advogados, aqui numa frase: queremos o Brasil que a Constituição Federal prometeu. Portanto, subversivos são eles que não cumprem a Constituição. Nós só queremos o que está nela. Muito obrigado. Parabéns aos conferencistas dessa noite. Convidamos o Dr. Sandro Franco de Godoy para que entregue o certificado aos doutores André Caran Trindade, Elias Matar Assad, Marcelo Lebre e João Maria de Góes.